Boa noite, amigos. Hoje, o primeiro programa de 2020, nós vamos saber o que aconteceu de bom e ruim no ano passado e as perspectivas para este ano que está começando. E nós não poderíamos ter entrevistado melhor para falar sobre isso do que Francisco Cunha. Francisco Cunha fez a melhor palestra do ano passado no Recife, né? Todo mundo ficou lá, ficou encantado, é uma palestra bem feita. Aí ele falou do que aconteceu no mundo, no Nordeste, em Pernambuco e no Recife. Francisco, resumindo, como foi 2019 no mundo? No mundo, 2019 foi um ano, eu diria que foi o mais do mesmo, ou seja, repetiu um pouco o ano passado, mas lançou questões muito delicadas para o futuro. Por exemplo, foi em 2019 que o povo voltou à rua, no mundo inteiro. Isso é um fenômeno que tem se manifestado em todas as localidades. Começo do ano na França, aliás, do ano passado ainda, na França, com aquela história dos coletes amarelos. Depois isso se propagou para a Inglaterra por conta daquela história da confusão do Brexit, se sai ou não sai da comunidade europeia. Barcelona, depois o Oriente, Hong Kong e chegou na América Latina. Então isso foi uma característica bem marcante do ano passado, foi essa volta do povo para a rua, protestando. Não chegou ao Brasil, né? Não chegou no Brasil, porque eu acho que no Brasil nós nos adiantamos e fizemos isso em 2013. E como foi o Brasil o ano passado? Olha, o Brasil começou a sair de uma crise que foi a maior do período onde se conseguiu computar os dados, desde 1900, que nós não tínhamos uma crise tão profunda como a que vivemos. E o ano passado foi um ano de saída dessa crise. Começou a sair lentamente, porque eu gosto de dizer, João, não sei nem se essa frase é minha, mas como eu gostei dela, eu reproduzo, que é o seguinte: na crise, nós descemos de elevador e estamos subindo de escada. Infelizmente, os degraus são altos. E aí é um problema, né? Muito difícil, porque isso gera todo um atraso do ponto de vista de uma trajetória necessária para o Brasil. E, infelizmente, tivemos que passar por essa purgação da recessão, 2 anos de recessão profunda, e essa saída é dolorosa. Mas eu acredito que o ano passado foi um ano importante do ponto de vista de algumas reformas que foram realizadas e foram apontadas, encaminhadas ao Congresso, como importante de serem feitas para arrumar a casa, para nós voltarmos a crescer com consistência. E o Nordeste? O Nordeste, basicamente, oposição ao governo federal. Como foi o Nordeste o ano passado? Teve uma coisa curiosa. Durante os anos de crescimento, o Nordeste cresceu mais que o Brasil e Pernambuco cresceu mais que o Nordeste. Então, o que aconteceu nesse período de crise foi que também a crise se aprofundou, tanto no Nordeste quanto em Pernambuco. Mas nós temos uma situação que é paradoxal. Ao mesmo tempo que o conjunto do Nordeste, é uma coisa curiosa, porque são todos os governos, fazem oposição ao governo federal, mas pela primeira vez eu vi uma articulação entre governadores. Nem no período áureo da Sudene eu cheguei a verificar algo semelhante. Um chamado Consórcio Nordeste, que trata das dificuldades e procura alternativas comuns, por iniciativa dos próprios governadores. Inclusive tiveram uma recente viagem à Europa e um conjunto de ações articuladas que sinalizam para uma coisa diferente. É uma coisa diferente no sentido de agregar todos os governos, porque estados como Pernambuco, Ceará e Bahia, que naturalmente competem, não que eles sejam inimigos, mas naturalmente competem, nós vimos nesse consórcio Nordeste articulados conjuntamente com os outros estados na tentativa de encontrar soluções para os problemas comuns. Eu acho que isso é uma novidade, é uma coisa positiva. E Pernambuco? Pernambuco, como eu disse, ele cresceu durante esse período de vacas gordas, vamos dizer assim, período em que o país cresceu muito. O Nordeste cresceu mais do que o país e Pernambuco cresceu mais que o Nordeste. Por quê? O que aconteceu, João, é que nós tivemos na nossa economia uma taxa de investimento ao longo dos primeiros anos do século XX bem maior do que a média brasileira.
Então, isso significa que, com esse investimento, inclusive investimento público, principalmente capitaneado pela Petrobras, com a refinaria, estaleiro, e também, que não tem a ver com a Petrobras, mas na linha da economia do petróleo, vamos dizer assim, a instalação da montadora. E junto com a instalação da montadora também vieram muitos investimentos privados. E todos esses investimentos permanecem. Então, durante esse período em que a taxa de crescimento de Pernambuco foi superior à taxa brasileira, o que dá a entender é que no período pós-crise, o crescimento de Pernambuco deve continuar, pelo menos por um período, superior ao crescimento brasileiro, como a gente tem visto nos últimos trimestres. Recife. Recife é uma cidade muito difícil. É uma cidade que tem é uma cidade muito desigual. É uma cidade que sofre por ser uma metrópole, sofre na crise. Nós temos taxas de desemprego alto na cidade, infelizmente por conta das nossas características. Mas Pernambuco, como é a principal economia de Pernambuco, o Recife como é a principal economia de Pernambuco, ele também vai se beneficiar dessa retomada do crescimento e da maturação desses investimentos que foram feitos principalmente na zona do litoral, mas também no interior, mas principalmente na zona do litoral e em especial em Suape. O Recife vai se beneficiar porque o Recife é o principal polo de prestação de serviço de toda essa região. Então, como cidade grande, cidade desenvolvida, com uma variedade grande de serviços, ela vai se beneficiar dessa retomada positiva da economia pernambucana. Agora, tem algumas pessoas, dizem, negócio de política eu sempre desconfio, que Pernambuco está atrás do Ceará. Não, a economia de Pernambuco ainda é maior do que a economia do Ceará, né? Talvez a taxa de crescimento, eu preciso ver isso, eu não teria como lhe dizer em termos numéricos, mas a taxa de crescimento talvez tenha sido um pouco maior. O que aconteceu e o que provavelmente vai para frente se manifestar dessa forma é que a distância vai diminuir. Teve um determinado momento, você se lembra, na década de 80, que se dizia que o Ceará passaria a economia de Pernambuco, que era uma questão de tempo. Não foi isso que aconteceu. Então, o que há são 2 estados dinâmicos, são 3 estados dinâmicos. O Ceará, Pernambuco e a Bahia são estados que têm história, têm tradição, têm base instalada, tanto industrial quanto empresarial. Então, são estados que enfrentam situações de crescimento de forma diferente e com um nível de crescimento diferente também, mas que, no meu entendimento, continuam com as suas posições relativas. Eu não acho que isso vai acontecer. Se vier a acontecer, não será agora, com certeza. E a briga Pecém-Suape? Veja, isso também é uma característica da disputa dos 2 estados. Pelo que eu tenho visto, inclusive na época em que Suape estava se instalando como polo naval industrial, nós da TGI, junto com o governo do estado, o Eliezer Batista, que era um grande especialista em infraestrutura do Brasil. Foi presidente da Vale, foi ministro da infraestrutura desde o governo João Goulart. Ele disse com todas as letras, o potencial de Suape é imenso por conta das características físicas, espaciais e do investimento que já foi feito. Pecém é importante por sua proximidade com a Europa. Pecém é mais próximo da Europa e dos Estados Unidos, por uma questão geográfica, do que Suape. Mas, pelo que eu tenho visto e pelos estudos feitos, o potencial de Suape é enorme. Pecém tem algumas dificuldades, como, por exemplo, é uma região que tem muito vento e a atracação de navios não é, digamos assim, feita de forma tão tranquila quanto Suape permite por conta da existência do seu porto interno. Isso são alguns fatores. Agora, são 2 equipamentos importantíssimos para os seus estados, para o Brasil e para o Nordeste, que podem e devem ter o seu desenvolvimento incentivado. Agora, como é natural, cada um compete a seu modo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Francisco Cunha. Nós vamos continuar conversando com Francisco Cunha, presidente da TGI. Na sua palestra, você disse que
mostrar o que aconteceu é fácil. Difícil, não é difícil. Fácil é prever o futuro, né? Prever o futuro é fácil, difícil é dizer o que é que está acontecendo agora. É verdade. E para 2020, o ano que está começando agora, quais são as suas perspectivas para o mundo? Olha, eu penso que nós estamos no limiar ou diante de uma possibilidade que é concreta, é de que o crescimento mundial, liderado pelo crescimento americano, os Estados Unidos estão num processo de crescimento o maior desde a Segunda Guerra Mundial. E, curiosamente, depois de 2008, que foi a crise recente que nós tivemos, que se comparou, inclusive, àquela crise lá de 1930. Então, os Estados Unidos, desde 2008, por uma série de mecanismos que foram utilizados, criativos, a maioria deles, de enfrentamento da crise, inclusive com colocação pelos bancos centrais, baixar o juro e colocação de recursos à disposição das instituições, ou seja, liquidez. Dizem os especialistas que nós estamos num momento em que, diante desse momento de crescimento máximo, nós vamos começar a ter um arrefecimento, ou seja, vai cair o crescimento e talvez até uma possível recessão. Não exatamente no ano de 2020, que é um ano eleitoral, mas que em 2020 já vai começar a sentir os efeitos desse arrefecimento do crescimento americano. E quando isso acontece, como locomotiva do mundo, que é os Estados Unidos ainda, isso terá repercussões sobre a realidade mundial com queda do crescimento. Repetindo, não a partir propriamente de 2020, mas com certeza começando, dando sinais a partir de 2020. Como é que você vê neste ano a briga Estados Unidos-China? Isso é uma peculiaridade do presidente, né? Ele é muito belicoso, né? O presidente Trump. Então ele tem um por aqui parecido com ele, por aqui, né? Virou moda. Virou moda. Mundo, essa coisa E tem do Reino Unido agora também, belicosidade, né? Essa coisa é um novo momento político em que isso é uma característica que passa a dominar. Bem, o que é que acontece? Trump chama, o lema dele foi a América em primeiro lugar, né? A América para os americanos, a América em primeiro lugar. Ou seja, tentar reverter uma coisa que, a meu ver, é impossível. Porque a China já se deu, não só a China, mas todos os países que sofrem a influência dela no Oriente, como o Vietnã, por exemplo, eles já se estabeleceram como grandes produtores manufatureiros. Então, trazer de volta as fábricas da China para colocar dentro dos Estados Unidos é uma coisa um pouco utópica. Ele está conseguindo avanços pontuais, mas China e Estados Unidos, na forma como está colocado, são polos opostos de uma disputa comercial. Eu, particularmente, acho que o pragmatismo vai preponderar. Afinal de contas, como se diz popularmente, dinheiro não aceita desaforo. Então, não se pode criar uma situação em que vá perder todo mundo. É o jogo de perde-perde. Eu acho que vai chegar um momento em que deve-se assinar um acordo que satisfaça mais essa necessidade de afirmação americana, mas sem que a China abra mão de questões que são fundamentais. Os chineses são muito bons negociadores, milenares. Então, eles sabem tratar essa questão, vão com cuidado. Eu acredito, eu sou otimista, eu acredito num acordo vantajoso para todas as partes e para o mundo inteiro. E o Brasil? O Brasil, em 2019, ele, como eu disse, avançou em alguns pontos importantes da reforma. O que nós tivemos durante a crise foi que nós debilitamos muito a capacidade pública de investimento, por conta da crise fiscal decorrente disso. Então, não só a União, como os estados, a maioria dos estados, estão ou fora da lei de responsabilidade fiscal ou muito próximo da manutenção do cumprimento da lei. Pernambuco é um estado que está no limite, é um estado que está na média. Por conta dessa perda de capacidade de investimento público e a chamada crise fiscal, que atingiu todos os entes da federação, desde a União, estados e municípios. Então, sofreu como nunca. Eu nunca vi, eu já tenho quase 40 anos ou mais, não sei exatamente, de acompanhamento da conjuntura. Eu digo que tenho 40 anos de janela. E eu nunca vi uma crise fiscal tão grande e que exige tanto esforço para poder recuperar a capacidade de investimento. Então, enquanto nós não tivermos recuperado a capacidade de investimento, nós vamos ter um crescimento lento. Eu diria que a direção está certa, agora a velocidade vai ser baixa, justamente por conta dessas dificuldades. Um país como o Brasil,
com tantas carências, que tem a sua capacidade de investimento público afetado, como foi afetado por essa crise, vai ter dificuldade de crescer, porque o setor público é um player importantíssimo do crescimento. Só para ter ideia, o que está previsto no orçamento da União é que nesse ano, nós tenhamos um investimento de 19 bi. 19 bi, num país do tamanho do Brasil, com as necessidades e carências que o Brasil tem, é insignificante, é praticamente zero. Então, ou a gente recupera essa capacidade de investimento, ou vamos ter dificuldade de voltar a crescer de forma consistente. Eu acredito que as coisas que estão sendo feitas na direção certa. Dá trabalho, dá dificuldade. A relação com o Congresso não é fácil, pela forma como foi conduzida a composição de forças. Mas eu sou otimista. Eu acho que nós estamos começando a fazer uma trajetória de recuperação do crescimento. Ô Francisco, eu acho que a coisa mais dolorosa da crise é o desemprego. Desemprego de 12 milhões, 13 milhões de pessoas. Isso pode diminuir, na sua opinião? Isso é o desemprego, chamado desemprego aberto, né? Se a gente colocar aí os desalentados e outras categorias, vai para quase 25 milhões de pessoas. Veja, a queda do emprego foi consequência direta desse aprofundamento da crise que tivemos. E a recuperar o emprego, ele perde rápido e recupera de forma difícil. Por quê? Porque as pessoas tendem, primeiro, estou falando dos empresários, eles tendem a primeiro... É o elevador e a escada também. É o elevador e a escada também no emprego. E talvez o emprego seja o último dos fatores. Por quê? Porque as pessoas se acostumam na crise a reduzir as estruturas, a trabalhar com menos pessoas, a trabalhar com mais sistematização de processos, mais informatização, e na recuperação vai exigir emprego de melhor qualificação. Então nós temos diante de nós uma tarefa enorme do ponto de vista das políticas públicas, que é criar políticas específicas para a recuperação do emprego daquelas pessoas que não são tão habilitadas como as empresas passam a requerer no momento de recuperação. Então precisa de pessoas, as empresas estão requerendo pessoas competentes, inclusive muitas delas que entraram no desemprego. Então a retomada do emprego em larga escala, que vai incorporar todo esse contingente de pessoas que não tem tantas habilitações como quem está sendo procurado pelas empresas, isso vai exigir políticas públicas consequentes. O governo já ensaiou alguma coisa como a política do primeiro emprego, carteira verde e amarela, mas está tendo dificuldade no Congresso, justamente por conta dessa deficiência de articulação. Então, nós precisamos entender que o importante para o país, como você diz, é recuperar a economia e recuperar o emprego, porque é com o emprego que as condições sociais melhoram, que as condições de segurança melhoram, que as condições, de um modo geral, melhoram para o país. Então, a gente precisa perseguir, diz o ex-ministro Delfim Neto, que essa é a única e principal função do economista, é conseguir emprego para as pessoas. E como será Pernambuco em 2020? Eu penso que Pernambuco, esse ano, vai continuar com um crescimento algum tempo acima do crescimento brasileiro por conta desse volume de investimento que foi feito antes da crise, no início do século XX até o início da crise. Então nós teremos... Século XXI, né? 21, desculpe. Início do século XXI. Desculpe, é porque eu 21. pensei ano 2000 é século XXI, tem 21, razão. Foi uma correção adequada. Bem, o que eu imagino que vai acontecer é que Pernambuco, por conta desse investimento que foi feito no início do século XXI, acima do brasileiro, então ele vai continuar. As empresas, nenhuma delas saiu. Eu não tenho notícia de empresa privada que tenha vindo para Pernambuco, que tenha fechado. Então, tem chegado outras grandes aí. Pelo contrário, tem chegado ainda como uma espécie de consequência de maturação desse investimento. Então nós vamos ter uma economia com um crescimento acima da brasileira, no geral acima da brasileira, durante algum tempo, e aí nós vamos ter que fazer os ajustes necessários, junto com o esforço federal, mas também reproduzido no nível estadual, os ajustes necessários para que a nossa capacidade de investimento pública do Estado de Pernambuco se recupere também. Porque a crise fiscal que afetou todos os entes federados, afeta Pernambuco. Então nós precisamos. E essa via de ajuste fiscal é via Previdência. Infelizmente,
É como já ouvi muita gente dizer, o melhor seria que não fosse preciso fazer isso. Mas é preciso, porque isso é um fenômeno mundial que se reproduz no Brasil e que se reproduz em Pernambuco. As pessoas estão vivendo mais e estão se aposentando, passando mais tempo aposentado do que acontecia quando os sistemas foram projetados, sistema de previdência. Então nós precisamos encarar isso. Não é fácil encarar isso, João, é muito difícil, mas é inevitável. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Francisco Cunha. Vamos continuar conversando com o Francisco Cunha. Francisco Cunha, rapidinho. E o Recife? A eleição vai influir? Sim, toda cidade brasileira recebe muita influência das eleições, toda, não é o caso exclusivo do Recife. O Recife, João, é uma cidade extraordinária. Outro dia eu estava no programa de Geraldo Freire, ele perguntou qual é a cidade mais bonita do mundo. Eu disse, em primeiro lugar, o Recife, em segundo lugar, empatado, Rio de Janeiro e Paris. Porque eu realmente acho, não só é uma cidade, eu digo que é uma das cidades mais fotogênicas do mundo, mas é uma cidade que tem cultura, que tem história, que tem paisagem e que tem uma economia forte do ponto de vista de serviços. Então, o Recife tem dificuldades, como uma cidade pobre do Nordeste e uma metrópole nordestina, numa região pobre como a região Nordeste. Mas é uma cidade que tem um potencial enorme. Ela tem um potencial e tem algo que eu acho que essas minhas caminhadas, elas destacam isso, é que as pessoas se emocionam muito com a cidade. Às vezes elas ficam separadas, apartadas, andam muito de carro, não estão no dia a dia, com o pé no chão, conhecendo a cidade como se deve conhecer uma cidade, no meu entendimento, a pé. Mas quando faz isso, eu vejo a emoção das pessoas, eu vejo o envolvimento das pessoas, o desejo que as pessoas têm de uma cidade melhor. Isso é um ativo muito importante. Eu acho que o Recife, no próximo ano, vai enfrentar, como dizendo de novo, todas as cidades brasileiras enfrentam esse problema. Próximo ano não, este ano. Este ano, claro. Este ano. Este ano. É porque eu ainda estou no ano passado, mas isso é normal. Agora eu quero saber o seguinte, o que é a TGI? O que é? O que é a TGI? A TGI é uma empresa de consultoria que agora vai fazer esse ano 30 anos. E você está com 40 na janela? Você estava na janela antes da TGI, foi? Estava, porque eu me formei em arquitetura na Universidade Federal, mas desde que eu entrei na faculdade, eu me interesso, esses assuntos me interessam, e eu estava observando desde então. Então, eu tenho uma atividade profissional anterior à da TGI. A TGI foi a primeira empresa desse setor aqui em Pernambuco, foi? Eu penso que nas dimensões de que ela terminou assumindo, sim. Nós tivemos um trabalho de ajuda de criação de um mercado, que é o mercado de consultoria local. Eu acho que nisso fomos bem sucedidos. Eu acho que o setor privado no Recife, em Pernambuco, tem demandado muito de consultoria, é uma coisa muito positiva, porque sintoniza as empresas com aquilo que tem de mais moderno, que tem mais avançado do ponto de vista da gestão no mundo inteiro. Então, eu acho que isso é muito positivo. É uma característica, inclusive, do Recife, de desenvolver essas atividades que são o chamado terciário moderno. Né? O nosso empresariado, o pernambucano, costuma obedecer às orientações da TGI? Ou tem os desobedientes? Empresário e empreendedor geralmente tem muitas concepções próprias, o que é muito positivo, porque senão não teriam sucesso. Mas eu não tenho de que me queixar não, João. Dos nossos clientes, eu acho que, na maioria, eles nos ouvem, ou pelo menos prestam atenção no que a gente diz. Agora, o seu lado caminhante, há quantos anos tem isso? É mais de uma década, com certeza. Acho que uns 12 anos de caminhada sistemática. Primeiro eu comecei só, depois outros amigos foram se juntando, e hoje, essa última que eu fiz, a última do ano de 2019 que eu fiz em Olinda, foram mais de 100 pessoas caminhando. Agora eu estou me preparando, se eu precisar de dinheiro, pedir empréstimo a você, porque caminhar torna a pessoa rica, né? Você deve estar muito rico, né? Não, eu preciso caminhar mais.
Mas isso o que você está citando é uma pesquisa... Um artigo que você escreveu. Foi um artigo que eu escrevi, mas uma pesquisa feita em 3 universidades norte-americanas, que eles chegaram à conclusão, depois de pesquisar mais de 500 bairros e quase 50 mil pessoas, que nos bairros onde as crianças têm mais possibilidade de caminhar durante a sua trajetória da infância e adolescência, nesses bairros, as crianças, quando adulto, elas ganham mais do que as crianças e os adultos dos bairros onde a caminhabilidade é mais dificultada, ou seja, onde se anda mais de carro. Então, eu costumo dizer que, se quiser ganhar dinheiro, ande, porque aí vai aumentar a possibilidade aumenta a possibilidade de conhecer a cidade e também de enriquecer. Então, aí você escreve o artigo, aí vai mais de 100. Todo mundo quer ficar rico caminhando agora, né? Eu acho que muita gente leu o artigo, foi por causa disso. Nossa última pergunta. As calçadas do Recife, outra paixão sua, né? É porque a calçada é o lugar onde o pedestre pode caminhar de forma segura, né? Infelizmente, João, isso é um problema brasileiro. Não se respeita a calçada no Brasil. Isso é um problema... Quando a gente vai no exterior, vê que é tudo perfeito. Todas as cidades, as grandes cidades do mundo, Nova York, Paris... Até de cidades pobres. Sim, as cidades pequenas. Dos países desenvolvidos, as cidades desenvolvidas, elas têm a proteção do pedestre, que é uma boa calçada. Nós, infelizmente, no Brasil não temos. Mas essa militância, essa insistência no caminhar, tem feito com que haja uma mobilização da sociedade para essa importância. Eu digo hoje que 10 anos depois, o respeito que se tem pela calçada, o respeito que se tem pela travessia do pedestre é superior ao que eu tinha no início. Inclusive, a própria administração pública incorporou isso e essa administração tem um projeto chamado Calçada Legal, que vai recuperar mais de 100 quilômetros de calçada dentro da cidade do Recife, o que é uma coisa muito importante para dar partida nesse esforço indispensável. Nós queremos agradecer a Francisco Cunha. E para terminar, quem quiser participar das caminhadas, se inscreve aonde? Olha, tem perfil, tem um grupo no Facebook e tem no Instagram, Caminhadas Domingueiras. É só ir lá que está cadastrado. Passeia e fica rico. Nós queremos agradecer a Francisco Cunha, esse show que ele deu aqui, ele deu esse show no Rio Mar na palestra e deu aqui mostrando como foi 2019 e como será 2020 este ano que nós estamos começando. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.